Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist. Vamos encerrar nesse vídeo o estudo da prova documental, tudo bem? E para a gente concluir esse estudo, vamos falar agora sobre a produção da prova documental. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então, fechando o estudo da prova documental, ficou faltando a gente conversar sobre a produção da prova documental. É um tema bem simples, bem tranquilo, tá? Eu quero comentar com vocês dois artigos do CPC. O primeiro deles é o artigo 434, que diz pra gente que, como regra, as partes precisam juntar os documentos na petição inicial, no caso do autor, e na contestação, no caso do réu. Tudo bem? Então, o 434 diz pra gente: momento de se produzir a prova documental. Autor, petição inicial. Quando o autor apresenta a petição inicial, ele já tem que juntar os documentos. Réu, o momento é na contestação. Quando ele contesta a ação para se defender, ele tem que juntar os documentos dele. Tudo bem? Um pouquinho mais à frente, o 438 diz o seguinte: as partes só poderão juntar novos documentos ao processo, fora a petição inicial, fora a contestação, em duas situações. Primeiro, se a parte quiser fazer prova de um fato superveniente, ou seja, um fato que aconteceu posteriormente. Tudo bem? E no segundo caso, se a parte quiser juntar um documento para se contrapor a um outro documento juntado aos autos. Tudo bem? Então, essencialmente, a gente teria essas duas regrinhas. O problema desses dois artigos, o 434 e o 438, é que se a gente fizer uma interpretação bem simples deles, nós poderíamos acabar achando que as partes só podem produzir os documentos, isto é, só podem juntar os documentos ao processo durante a fase postulatória. Depois, os únicos documentos que poderiam ser juntados seriam os documentos a respeito de fatos supervenientes. E acontece que essa interpretação, ela não é correta. Não é correta, não é o que a doutrina diz e não é nem o que a jurisprudência do STJ diz. Tudo bem? O que o STJ fala é o seguinte: no caso, por exemplo, do autor, que tem que juntar os documentos com a petição inicial. O STJ diz assim: olha, na verdade, os documentos que o autor precisa juntar na petição inicial são apenas aqueles documentos indispensáveis à propositura da demanda. Tudo bem? Porque esses documentos, nós até já falamos deles, quando nós analisamos o artigo 320, lá na nossa playlist de fase postulatória, nós pudemos observar que esses documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles documentos sem os quais o juiz não consegue sequer receber a ação. O juiz não consegue sequer analisar o mérito, não consegue analisar o que está sendo pedido. Então, quando o autor junta documentos na petição inicial, esses documentos são apenas os documentos indispensáveis à propositura da demanda. O que o STJ tem feito é uma interpretação muito mais elástica desses dispositivos, admitindo que a prova documental ela possa ser produzida a qualquer momento dentro do processo, inclusive em fase de recurso. Então, na verdade, a prova documental, tranquilamente, ela pode ser produzida a qualquer momento. Tudo bem? O que acontece é que você deve ficar atento, porque quando a parte ela junta um determinado documento, ela produz a prova documental, o juiz tem que permitir que a parte contrária, a parte contra quem o documento foi produzido, o juiz tem que oportunizar a manifestação
da parte contrária sobre aquele documento, no prazo de 15 dias. Tudo bem? Agora, em relação ao momento de produção da prova documental, nós temos aqui uma interpretação muito elástica, né? A prova documental pode ser produzida literalmente a qualquer momento dentro do processo e não fica, né, adstrita única e exclusivamente à fase postulatória. Tudo bem? Então, meus amigos, com isso nós encerramos o estudo da prova documental, falamos sobre a sua produção, falamos sobre o incidente de falsidade, falamos sobre conceito de documento, suas classificações, enfim, concluímos o estudo da prova documental. Espero que você tenha gostado, espero aí que você, se gostou, se inscreva no canal, compartilhe nosso vídeo, ajuda, né, a gente sempre a crescer. E fica o meu convite para o próximo vídeo, onde nós daremos sequência ao estudo dos meios de prova em espécie. Até lá e bons estudos!